behind and lead. Oh, brilliant! Superb solo goal from world football. Salve amantes do futebol da Inglaterra, você está ouvindo o primeiro episódio do podcast da PL News Brasil. Eu sou o Danilo Silva e para falarmos do maior clássico da Inglaterra, Diego Padovani. E aí, Diego, beleza? Beleza, Danilo. Boa noite, pessoal da PL News Brasil. Prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio da nossa sequência de podcasts. Hoje nós vamos falar do maior clássico da Inglaterra, entre Manchester United e Liverpool, um clássico muito histórico, com muita rivalidade. Nós vamos começar com as estatísticas desse confronto muito importante na Terra da Rainha. Esse jogo acontece no próximo domingo, é um jogo válido pela 9ª rodada da Premier League. O jogo vai acontecer em Old Trafford. E antes da gente chegar no jogo que vai acontecer, vamos falar sobre os jogos que aconteceram recentemente, os últimos jogos de cada equipe e também confronto direto entre elas. Como todos sabem, o momento das duas equipes é bem distinto. São momentos distintos, vocês podem relembrar aí nos últimos jogos. Os últimos 5 jogos, por exemplo, do Manchester United, ele venceu apenas um e foi nos pênaltis. Falando dos últimos 5 jogos, perdeu para o West Ham, jogando fora de casa, empatou com o Rochdale por 1-1, o jogo acabou indo para os pênaltis, ele venceu nos pênaltis, mas assim, para quem conhece o tamanho do Manchester United, enfrentar o Rochdale... Foi sorte, né? Empatar 1-1, exatamente. Empatar em 1-1 e vencer nos pênaltis é praticamente a mesma coisa de perder o jogo, né? Depois o Manchester empatou em 1-1 com o Arsenal, jogando em Old Trafford, empatou em 0-0 com o Alkmaar, da Holanda, e perdeu na última rodada do Campeonato Inglês por 1-0 para o Newcastle. Então, assim, nos últimos 5 jogos, desastre total. Reflexo do momento que o time vem passando. Já o Liverpool é totalmente oposto. Os últimos 5 jogos do Liverpool são 5 vitórias, variando aí jogos entre a Copa da Liga Inglesa, a própria Premier League e Champions League também, mas são 5 vitórias seguidas. O Liverpool venceu o Chelsea por 2-1, venceu o MK Dons por 2-0, venceu o Sheffield United por 1-0, venceu o Salzburg no jogo da Champions League, um jogo muito emocionante, né? Um jogo lá e cá, um jogo de 3-3, e venceu o Leicester City na última rodada por 2-1. Então são os últimos 5 jogos, são 5 vitórias, e o time está com um aproveitamento de 100% na Premier League. É o líder disparado, o Manchester City acabou tropeçando em algumas rodadas, então o Liverpool é o atual campeão europeu, vive um bom momento, e nos últimos 5 jogos tem 5 vitórias. Agora, falando dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, entre Liverpool e Manchester, tanto na casa do Liverpool ou na casa do Manchester, nos últimos 5 jogos, nós tivemos um empate em 0-0 em 2017, jogo válido pelo Campeonato Inglês, pela Premier League. Esse jogo foi 0-0, mas foi um jogo que o Liverpool massacrou muito, e até teve brincadeiras naquela ocasião que o Mourinho literalmente estacionou um ônibus na frente do gol. De Gea salvou todas, né? Isso, o Mourinho ele viajou de Manchester para Anfield, né, para Liverpool, com a intenção de empatar mesmo. Em nenhum momento ele pôs o time para frente. Teve essa brincadeira de que o Mourinho estacionou um ônibus na frente do gol, porque o Liverpool tentou, mas não conseguiu passar. Então foi 0-0. Em 2018, também pela Premier League, o Manchester United venceu jogando em Old Trafford, um jogo em que o Rashford se destacou, fazendo 2 gols. Depois nós tivemos também em 2018 um jogo de pré-temporada, acaba não sendo um jogo que vale muita coisa, o Liverpool venceu por 4-1, e aí no segundo semestre de 2018, o Liverpool venceu jogando em casa por 3-1, um jogo que o Shaqiri fez 2 gols, e o último jogo entre eles foi um 0-0. Então assim, nos últimos 5 jogos em confrontos diretos, de certa forma equilibrado. Foram 2 vitórias para o Liverpool, 2 empates e 1 vitória para o Manchester. Pra falar a verdade, o Liverpool ficou muitos anos sem ganhar jogos, até títulos, né? Com o Klopp, o time vem se destacando a cada ano, a marca cresceu novamente, né? Enquanto o principal rival, historicamente, né, que é o Manchester United, vem se afundando, né? Então, começando para falar do momento do United, né? Que vem numa crise depois que o Ferguson se aposentou, e aí o clube tem os irmãos Glazers, que são os donos do clube, né? Então o foco deles é o dinheiro. Como eu acompanho bastante a parte das mídias digitais, então os torcedores, tanto daqui ou tanto do lado de fora, reclamam bastante. Existe até campanha de Glazers out, né? Para o clube ser vendido, né? Mesmo assim, a cada ano o clube vem ganhando dinheiro, né? Mas recentemente a própria Chevrolet informou que não irá renovar com o Manchester United.
É a primeira vez na história que uma marca fala que não irá renovar com o Manchester United. Então, isso já é uma perda para o clube. Também não disputa a Champions League, é um peso muito grande, né? Então, uma outra dificuldade. As contratações, que o Ed, que é o principal diretor do clube, ele não investe muito no clube, né? Em jogadores, mandou o Mourinho embora, contratou o Ole, mas o Ole apagou ali o incêndio temporariamente, mas depois mostrou as eficiências do clube. A imprensa fala que o Ole pediu de 5 a 6 jogadores. Até hoje a gente não sabe se isso é verdade ou não. Veio poucos jogadores. O Ole dispensou, não sabe se foi o Ole ou foi o Ed que dispensou o Lukaku e o Alex Sanches e não repôs, né? No caso, os jogadores dessa posição. É um momento muito crítico do clube. O time tá péssimo. Nessa rodada, se perder pro Liverpool, tem uma informação que eu peguei hoje, né, do jornal inglês, né, o Daily Mail lá, falou que se, né, acho que não se sabe, né, se o Liverpool ganhar domingo do Manchester United, o Ole vai ser mandado embora e o Allegri pode comandar o clube, trazendo 2 jogadores de confiança dele, que é o Mario Mandzukic e o famoso Henry Khan, que você deve conhecer. Seria um vira-casaca, né? É complicado. E o problema do Manchester United também para o jogo de domingo, né, são 2 baixas importantes, né? Pogba se machucou e o De Gea, na nossa querida data FIFA, se lesionou. Então, praticamente falaram que eles não jogam. Martial é dúvida, já complica a nossa vida. Assim, não se sabe quem vai a campo. O Ole não mostrou ainda nos treinamentos quem irá para campo para a gente ter uma ideia, diferentemente do momento do Liverpool, que está muito bom, né? Pois é, falando sobre essas baixas do Manchester United, eu acredito que o De Gea seja a principal delas, né? Porque nós temos o Pogba aí como um jogador importante no meio-campo, talvez um dos melhores meio-campistas na atualidade quando quer jogar, né? Quando ele realmente entra em campo para jogar, ele é um dos melhores da atualidade. Mas nos últimos jogos do Manchester United ele não tem jogado bem, ao contrário do De Gea, que está sempre mantendo bons níveis de atuação. Então a lesão do De Gea, ela é preocupante mesmo para o time. Ele é realmente aquele paredão, né? É o cara que em jogos importantes, ele sempre aparece e garante, às vezes, vitórias ou empates para o time. Em relação dos momentos dos 2 times, né? Como eu tinha falado no começo, o Liverpool, depois que ganhou a Champions League, a marca cresceu bastante. Os próprios donos do Liverpool, que inclusive do Manchester United, os 2 são dos Estados Unidos, então eles começaram a dar mais valor para o clube, investindo mais, ações de marketing cresceram muito mais. O Klopp também, ele é um técnico carismático, é o famoso Demais. gente boa, né? Então, parece que todo mundo gosta dele, né? Ele fala a verdade, né? Então, ele é totalmente profissional, então, assim, é muito carismático demais. Então, tá trazendo marketing pro clube. Ele é um dos caras propaganda do Liverpool em uniformes, camisetas. A marca vem crescendo e, assim, para os torcedores, né, e para a rivalidade entre Manchester United e Liverpool, isso é muito ruim porque a gente, né, eu como sou torcedor do Manchester United, a gente vê o rival crescendo e a gente, né, dando essa regressão, né? Então, até vejo no Twitter, né, os torcedores falando, né, antigamente a gente falava do Arsenal, né, que o Arsenal tinha morrido, né? Então a gente o Manchester United está praticamente virando um Arsenal. É um time que foi de sucesso, mas está morrendo na praia e vai ficar meio esquecido aí, né? Então a gente viu o Manchester City também crescendo, né? Então é meio complicado esse momento dos 2 clubes, né? Eu ia dizer o seguinte, é muito complicado pensando no lado do torcedor, né? Você ver os adversários crescendo e o seu time ficando estagnado e muitas vezes regredindo, né? Que é o que está acontecendo com o Manchester United. Eu só queria colocar alguns pontos sobre o momento do Liverpool que vai totalmente na contramão do momento do United. Todo mundo sabe aí que nos últimos 2 anos o Liverpool cresceu muito, começou a ter boas colocações aí na Premier League, ainda não conseguiu o título, né? Está engasgado ainda, falta pouco para conseguir, mas tem alguns detalhes sobre o momento do time que passa muito pela questão do treinador e do elenco também. Vejo que hoje o Liverpool tem o melhor goleiro da Europa, o Alisson, eleito, né, pela FIFA recentemente. O Liverpool tem, no meu ponto de vista, os 2 melhores laterais, esquerdo e direito da atualidade. Você tem o Arnold pela direita e o Robertson pela esquerda. São laterais que apoiam muito o ataque. O Liverpool
Liverpool tem o melhor zagueiro, né, do mundo na atualidade. Tem um meio-campo que é versátil, um meio-campo rápido, e um ataque que muitos consideram como o melhor trio de ataque do futebol mundial. Muito disso é essa mescla de um bom time com a união de um treinador que é carismático, que tem o elenco todo em sua mão. Isso ajuda e resulta nesse bom momento. Eu tenho um detalhe que, para mim, é bom que o pessoal já saiba também, eu sou torcedor do Liverpool, né? E olhando para o time em si, o time foi campeão europeu da última temporada, venceu a Champions League e bateu na trave na Premier League. Acabou ficando com o vice-campeonato, o Manchester City foi campeão, mas o Liverpool esteve muito próximo, muito próximo de conseguir esse título, esse tão sonhado título da Premier League. Como vocês sabem, o Liverpool ele é um baita, é um multicampeão inglês, mas ele nunca venceu o campeonato inglês no formato Premier League. Então esse é um peso que ele carrega há muito tempo. E na temporada passada bateu na trave, nessa temporada tá caminhando, é líder, venceu todos os jogos até aqui. Se vencer contra o Manchester United será um recorde de vitórias. Mas tem algo no time do Liverpool, no elenco em si, que me preocupa, que é o fato do Liverpool não ter jogadores reservas suficientes para suprir uma eventual necessidade de substituição, algum jogador que se machucar ao longo da temporada. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente em outros episódios do nosso podcast, mas, por exemplo, na pré-temporada, o Klopp emprestou o Harry Wilson, foi emprestado ao Bournemouth, tá jogando bem, é um bom jogador, ele fez na temporada passada excelentes jogos pela segunda divisão, jogando pelo time do Lampard, né, o time do Derby County, e ele, ao término daquela temporada, veio para o Liverpool, fez a pré-temporada, né, fez bons jogos de pré-temporada, mas acabou sendo emprestado, e eu vejo o Harry Wilson como um dos jogadores, por exemplo, que poderia estar no elenco hoje para suprir uma eventual necessidade de algum jogador do meio campo que venha se machucar, por exemplo, algo do tipo. Tô batendo na madeira aqui para que isso não aconteça, tá? Mas a verdade é essa, o Liverpool tem um bom time. Se você for olhar para o time titular, é um time muito bom, tem um padrão de jogo, todos os jogadores já se conhecem, sabem o que tem que ser feito, mas ao longo da temporada, se o Liverpool tiver baixas, isso é preocupante na busca pelo título, tá? Mas, enfim. Eu acho que, assim, diferentemente do Manchester United, né, que o Manchester United não tem padrão de jogo. Isso é claro. Nós não temos padrão de jogo, então é muito complicado, mas, assim, no caso do Liverpool e do Manchester City, e até do Chelsea também, tem um padrão de jogo, né? O Lampard está tentando implementar isso aí. E o Klopp, todo mundo conhece a filosofia, né, dele de jogo. Até o reserva que entrar, ele sabe o que ele tem que fazer. Então eu acredito que, mesmo com as baixas, eu acho que esse ano, infelizmente, é do Liverpool. O City vem perdendo, jogando mal em alguns jogos, passando algum sufoco, né? Eu acho que esse ano é do Liverpool, né? Infelizmente, eu acho que esse ano sai. Resultado do jogo. Quanto que você acha que vai ser a partida? Bom, firmar um placar O famoso sem clubismo. O sem clubismo, tá. O sem clubismo. É muito difícil cravar um placar para esse jogo. Eu acredito numa vitória do Liverpool, mas eu não acredito num jogo fácil, tá? Apesar dos momentos serem distintos, o Liverpool estar muitos passos à frente do United. O United tem vários desfalques, principalmente o goleiro, né? Apesar de tudo, é clássico, né? Aquela famosa frase de que clássico é clássico e vice-versa. São os dois maiores times da Inglaterra se enfrentando, e o jogo é em Old Trafford. Então, eu acredito numa vitória do Liverpool, mas não vai ser um jogo fácil. O Liverpool não entra para golear. Eu diria 1-0 ou 2-1 para o Liverpool. Eu acho que com todas as baixas do Manchester United, eu acho que o Ole Solskjaer vai entrar para empate. Vai dar uma de Mourinho, né? Vai dar uma de Mourinho, vai colocar todo mundo lá atrás e vamos passar sufoco os 90 minutos aí. Eu acho que vai ser 0-0, né? Infelizmente, eu acho que vai ser um 0-0. Eu acho que o Ole pelo modo como a imprensa inglesa tá falando já do Alegre, muito forte, né? Então eu acho que vai dar empate, eu acho, né? Minha opinião. Uma outra coisa, um outro detalhe antes da gente encerrar, sobre aquela reportagem da Sky Sports. Pô, eu ia falar disso mesmo, cara. Britânico lá. O pessoal fez uma votação, né? Oposição, e praticamente deu todos os jogadores do Liverpool. Você concorda? E, assim,
dos 11, né? 1-1 só deu jogada do Liverpool. Eu vi essa questão, eu vi que eles fizeram esse comparativo dos 11, né? Eles queriam escalar, fazer um comparativo homem a homem, aí, posição por posição, pra ver quem era o melhor, e eles colocaram o time todo do Liverpool. Não sei se em um certo tom de sarcasmo, uma certa ironia, não sei. Eu vi muitos torcedores do Liverpool que eu acompanho nas redes sociais dizendo que, falaram pro pessoal, apaga isso aí, tira essa imagem, tá zicando meu time e tal, isso vai dar azar. O pessoal do Liverpool não gostou disso aí, sinceramente. Mas, na minha opinião, se a gente fosse fazer uma escalação, atualmente, eu concordo com quase o time todo, mas algumas posições pensando nos jogadores, eu trocaria. Por exemplo, apesar do Alisson ter sido eleito o melhor goleiro da temporada passada, eu vejo o De Gea como sendo mais goleiro do que ele. Acho que o De Gea passa mais confiança do que o Alisson. O Alisson tem suas belas defesas esporádicas, mas o De Gea é mais goleiro. Também, na zaga do Liverpool, no lugar do Matip, poderia entrar o Maguire, do Manchester United. Que ainda chegou agora recentemente, né? Não teve tempo de mostrar todo o seu futebol, aquele que a gente viu no Leicester, por exemplo. Ele fez um bom trabalho na temporada passada, né? Sim, mas a gente conhece o trabalho dele de anos anteriores aí. É um bom zagueiro. E, assim, o Pogba, quando decide jogar bola, ele joga muito, então ele teria um lugar no meio campo. Assim, são apenas esses 3 jogadores que eu colocaria na escalação. O resto pode encher o time todo do Liverpool, que é sucesso. Então, o meu único ponto ali é só o goleiro, né? Porque, assim, como a zaga do Manchester United, o sistema defensivo é péssimo, então acaba sobrando pro goleiro. É chute de fora da área, cruzamento, então o De Gea trabalha mais, né? Como o sistema defensivo do Liverpool é muito bom, às vezes não chega a quantidade de bolas pro Alisson defender. Ele defende uma ali ou outra, beleza, ok, né? Ele é um bom goleiro, mas acho que o De Gea ele trabalha mais durante a temporada, né? Então, alguns resultados do Manchester United, o Manchester United ganhou de 2-1, né? 1-0. Se não fosse o De Gea, com certeza o resultado ia ser negativo. E no caso do meio de campo, concordo com você em relação ao Pogba, né? É que o Pogba é meio complicado, né? Às vezes o Oli coloca ele atrás para poder buscar a bola e distribuir para o meio, né? Então às vezes ele tá lá na frente, né? Começa jogando na frente, mas o jogador que tá lá atrás, no caso é o Fred ou o Andreas Pereira, às vezes não consegue fazer a função de pegar a bola da defesa e levar até o ataque, aí o Pogba tem que voltar, então é meio complicado, mas eu colocaria o Pogba no meio do time aí. O resto deixa igual da Sky Sports mesmo. Brincadeiras à parte, eu acho que tem um pouco de ironia ali, viu? Eu, sinceramente, não acho que seja tudo isso. Tem 1 ou 2 jogadores ali que daria pra você tentar comparar, mas... Paciência, então. Sua opinião do jogo, você acha que vai ser 1-0 pro Liverpool? Eu acho que vai ser empate. Empate, beleza. Faremos a validação disso depois. Beleza, galera. Então, pessoal, o jogo é domingo, 12h30, na ESPN Brasil, com Paulo Andrade, Mauro César nos comentários. Pessoal, esse foi nosso primeiro episódio do PL News. Até mais. Valeu, galera. Até mais.